Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agora o assunto é sério também e de muita responsabilidade. A acessibilidade é um problema de muitas cidades brasileiras. Andar pelas ruas e praças pode ser um grande desafio para quem tem alguma deficiência. Por isso, te convido a assistir esta matéria. Como se não bastasse conviver com o preconceito, as pessoas com necessidades especiais enfrentam outro problema: as calçadas em Belo Horizonte. Fomos ver na prática se o centro de Belo Horizonte está preparado para pessoas portadoras de deficiência. Para isso, contamos com a ajuda da deficiente visual Carla Rangel, a deficiente física Gesiane dos Santos e o arquiteto Vladimir Ribeiro. Dificuldades que tem aqui na calçada é buracos na calçada, impedimentos na superfície como boca de lobos, buracos, a inclinação também, tem várias inclinações a calçada, tanto para fora como para dentro, e principalmente não tem o piso tátil. O piso é uma calçada portuguesa, não tem nenhuma referência de superfície para Carla. Então, ela fica sem referência? Sem referência. Se ela se acostumar a ter a sensibilidade do espaço, ela consegue andar, como muitos irmãos andam aqui, pessoas com deficiência visual. Mas pela lei federal, ela teria que ter a calçada, vários decretos federais para tirar todos os empecilhos, todas as barreiras arquitetônicas para que o deficiente visual e outros deficientes possam andar, ter livre acesso, não é? Então não tem o piso tátil. Tem dois problemas. Se o piso tátil estiver no meio, você tem as pessoas. Normalmente ele é na ponta, ele é mais próximo da rua, mas aí você tem árvores, você tem os camelôs, você tem as barracas de revistas, você tem postes, sinalização, orelhão, então não tem como ele andar. Tudo que vira obstáculo. Tudo vira obstáculo. A grande dificuldade hoje do deficiente visual é justamente a prefeitura, o governo estadual, municipal, obedecer à lei e adaptar as ruas de Belo Horizonte para que esses cidadãos possam ter livre acesso e poder se comunicar com o espaço físico da cidade. Segundo Carla, a Avenida Afonso Pena apresenta muitos problemas de acessibilidade. Nas ruas de Belo Horizonte ela tem muitos buracos. Hoje se pensa muito concernente para nós deficientes visuais, concernente ao piso tátil. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas fazem as coisas e não consultam o usuário que seria nós. E, por exemplo, aqui na Afonso Pena tem o piso tátil, né? Mas chegando, você dando sequência a ele, tem um carrinho de pipoca, ou às vezes alguém parado. Então nós hoje não podemos seguir tanto esse piso. Temos também essa barreira com relação ao telefone, né? Os telefones públicos realmente ele atrapalha muito, porque a bengala ela te protege depois do umbigo para baixo. Então a parte do rosto ela fica totalmente sem uma cobertura, ela fica totalmente assim, a gente tromba muito nos telefones. E além da falta de acessibilidade, os deficientes precisam lidar com a falta de respeito. Flagramos este motorista que estacionou na vaga para deficiente físico e só saiu depois que viu a nossa equipe. Mas nem tudo está perdido. As atitudes de algumas pessoas foram surpreendentes. Eu sempre ajudo, eu acho legal, sabe, a pessoa ter uma boa vontade, sim, poder ajudar o próximo, porque a gente não sabe, né, o futuro da gente também, então eu acho bem bacana e importante a gente ajudar, sim. É importante, né, ajudar uma pessoa que está precisando, igual uma travessia dessa aqui. É bom a pessoa ajudar, né, sempre ajudar o próximo é bom. Gentileza, né? Gentileza, em primeiro lugar, né, a educação. Vladimir, aqui deveria ter o quê para sinalizar este poste? Tanto nesse poste, mas em qualquer mudança de sentido, nós temos uma textura de alerta, que essas bolinhas que eles colocam, que é o piso tátil, para mudança de alerta, alertar a pessoa que tem deficiência, principalmente visual, que tem um empecilho arquitetônico naquele lugar. Então nós temos aqui na calçada, né? Nós temos aqui nessa diferença de nível também e a passagem da rua, e nós temos nas mudanças direcionais. Ali naquele poste lá já tem, tá vendo? Do outro lado da calçada você está vendo que tem
o piso tátil de alerta já está próximo do poste para a pessoa não bater no poste. Mas você tem as árvores, você tem a placa de sinalização, você tem tanta coisa que não tem. Então a cidade inteira deveria ser sinalizada dessa forma, né? Nada é ter os pontos de alerta, né? Outra coisa que a gente viu hoje, agora, que se os rapazes não tivessem ajudado a Carla a atravessar a rua, ela não ia saber que o sinal estava aberto ou fechado. Ela tem que sempre pedir ajuda a alguém. Em algumas cidades já tem os semáforos com alerta sonoro. Então o som identifica que tipo de cor, né? Se é para parar, se é para passar, se está verde, se está verde, se está amarelo, se está vermelho. Então a pessoa deficiente que não pode ver, ela pode escutar. Uma ótima alternativa para ser implantada aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu sei que lá em Maceió tem, né? E outras cidades como Curitiba já tem esses semáforos de alerta sonoro. Os deficientes físicos também enfrentam inúmeros problemas. É o caso de seu Silvio, que mora nas ruas há mais de 20 anos. Ele fala das principais dificuldades que ele encontra nas calçadas de Belo Horizonte. É muita buraqueira, né? Assim, não tem a rampa para subir, né? Não tem. E é muito buraco nas lanchonetes, nas lojas. Não tem lugar de subir. Está precisando é isso. Com Gesiane não é diferente. Ela sofre com a falta de adaptação em alguns trechos das calçadas. Sem ajuda? Não tem jeito, eu caio para trás. Nós temos alguns problemas na loja, em algumas lojas, tanto em aclive e declive. Não é? Ali eu tenho um declive e ele tem mais de quase 45% de inclinação, quando a lei manda de ser de 8 a 10 no máximo para dar conforto, para a pessoa ter autonomia de entrar na loja e sair. Então nós temos problema para o cadeirante das inclinações de rampa. Quando existe a rampa é íngreme, não é? Ou ela é muito curta, além de ser muito curta, e ela não tem acesso e tem que ser tocada por alguém que ajude, um terceiro. Nós percebemos a dificuldade, né, que a Gesiane teve para atravessar aqui, mesmo com ajuda. Qual que é o principal problema aqui? Um dos principais problemas aqui é o seguinte, aqui eu tenho uma rampa de acesso, aqui eu tenho a passagem de pedestre na faixa, mas no outro lado eu não tenho uma rampa, além da ilha de proteção dele ser muito curta. Então ela conseguiria tocar a cadeira daqui para lá, mas chegando na ilha de proteção, lá no canteiro central, ele não tem a rampa, eu tenho uma barreira arquitetônica de 6 centímetros, 7 centímetros. Além da inclinação, se você vê ali perto da árvore, a própria raiz deu uma inclinação muito grande. Então a ideia era ter pelo menos uma rampa de 1,20 em 2 pontos, dando acesso aos dois lados da rua, no canteiro central e até o outro lado onde tem a outra loja. Ela tinha que ter essa liberdade e autonomia de passar aqui com segurança, ela não tem, como vocês viram. E além de ser estreito também, né, igual você falou. E além de ser estreito, né? O canteiro lá é muito estreito, é um perigo de, como eles não têm uma mobilidade muito grande, de ser atropelado na passagem de sinal. Esta senhora que todo dia enfrenta as ruas de Belo Horizonte com a sua filha deficiente física, também reclama da situação das calçadas no centro. As ruas buracadas, não tem os ônibus de Queiroz não param pra gente direito. É difícil ajudar a pessoa, porque para ajudar a gente, colocar dentro do ônibus, comover com ela, muito difícil. Além das ruas esburacadas, mãe e filha enfrentam outro problema: a demora na espera por um ônibus com elevador. Nesse ponto é bom para as duas, né? Tem a rampa e tem a sinalização. Tem a sinalização de superfície, os pisos de alerta, né? Que tem uma mudança, tem uma inclinação. E existem as rampas, tanto no começo da avenida como no outro lado. E na ilha de proteção, no canteiro, eu tenho certinho as 2 rampas com inclinação, com nível que dá autonomia ao cadeirante e também a sinalização tátil que o deficiente visual pode seguir e atravessar com segurança. E como nós estamos vendo, nos 2 casos que nós tivemos,
alguma pessoa ajudou o deficiente visual. Então nós estamos tendo uma mudança de comportamento também com a população. À medida que a cidade vai se transformando, as pessoas vão se educando, vão visualmente vendo as mudanças que é para uma população específica e elas vão aprendendo a ajudar a ser solidária. Gesiane, para encerrar nossa matéria, o que você achou? Você acha que a cidade tem muito que melhorar? Tem que arrumar os passeios, porque tem muito obstáculo, tem nunca tem degrau, e aquela rampa tem nunca que não dá para atravessar. Eu acredito que futuramente muitas outras pessoas, eu creio, né, que não vai ter a mesma dificuldade que nós temos hoje. Então é para isso que vocês aqui da Rede Super também estão fazendo esse trabalho, para que nós possamos pensar de forma diferente e para aquelas pessoas que estão chegando, ela encontrar um espaço melhor, né, a cidadania de uma forma diferente. E na hora de ir embora, mais um gesto de solidariedade. Dessa vez foi o taxista. Isso faz parte do que a gente aprende, né, no vínculo familiar, né? Que primeiro é a educação, e segundo, você está prestes a atender sempre o próximo, né? E o terceiro que é o nosso serviço, é uma prestação de serviço e a gente tem que estar sempre à disposição, né, das pessoas. O coordenador de direito das pessoas com deficiência fala que a Prefeitura de Belo Horizonte se preocupa em adaptar as calçadas da cidade. Projetos sempre há. Existe uma dificuldade de estabelecer um prazo fixo. Daqui tantos meses vão ter mais tantas ruas, mais tantos passeios, tantos prédios com acessibilidade. Mas toda vez que se fala em obra pública, a Prefeitura tem a premissa de observar a questão da acessibilidade. Não há obra da Prefeitura sem respeito a essa questão da acessibilidade. Matéria de responsabilidade, matéria de utilidade pública, né? É o favor que nós aqui no De Tudo Um Pouco, crendo que nós podemos fazer uma sociedade melhor, podemos exibir e preparar para você, para te ajudar e mudar a sua mente, não é verdade? E para falar sobre esse assunto de acessibilidade ou as dificuldades, né, os problemas da acessibilidade, nós recebemos aqui o pastor Vladimir Ribeiro. Ele é arquiteto e é líder do Ministério Obra Prima da nossa amada Igreja Batista da Lagoinha. Pastor Vlad, eu posso chamar de Vlad aqui, não posso? Aqui nós estamos em casa. Imagina que o sofá lá da sua casa assim, é assim que nós vamos estar para bater esse papo aqui agora, pastor, sobre essa dificuldade. Vimos então essa matéria aí, um deficiente visual, uma cadeirante, não é? Enfrentando esses vários problemas. Hoje, o maior problema de acessibilidade que os deficientes físicos eles têm é esse de projetos arquitetônicos, Vlad? Você está falando dos espaços públicos, né? Isso, espaço público. Das edificações, eu acho que a gente pode colocar das edificações em geral, né? Nós temos uma lei chamada ABNT 9050, que é de dezembro de 2004. Ela entrou em 6 de junho, né, de 2004, onde todas as edificações elas têm que ser adaptadas para que qualquer cidadão possa ter acessibilidade. É um direito humano, é um direito do cidadão, mesmo que ele tenha deficiência ou não, que ele tenha acesso a esses prédios. É o que diz na Constituição, direito de ir e vir, literal, amplo livre, nessa palavra. Isso. Então, as barreiras arquitetônicas não podem ter impedimento deles entrarem em qualquer ambiente, em qualquer edificação. Essa lei é de quando, pastor? Ela entrou em vigor em 2004. 2004. Então, são 11 anos aí. Já. Se a gente for olhar, é um despertamento novo para a nossa sociedade. Porque até então a gente vê, por exemplo, a gente mora numa cidade centenária aí, que é Belo Horizonte, considerado com outras capitais no mundo inteiro. Belo Horizonte já é centenária, mas é uma cidade nova, se a gente pode colocar assim. E não foi projetada para isso, para ter esses acessos, porque esse assunto é novo.
O que pode ser feito hoje a fim de mudar essa história? São as reformas, né? As coisas antigas tiveram um prazo de 6, 5 anos, 10 anos praticamente para começar as adaptações. Mas pela matéria nós vimos que o próprio poder público não respeitou isso. Nas ruas, as calçadas ali trazendo problema. Ali nós mas vimos os isso. novos projetos hoje da Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem uma cartilha de acessibilidade, onde ela vai educando o cidadão, tanto para ele cobrar o direito de acessibilidade, como também os novos projetos, os novos empreendimentos da cidade sejam adaptados. E aí os empreendimentos residenciais, multifamiliar, multifamiliar, as instituições, escolas e todos os prédios públicos, equipamentos públicos como praças, parques, todos hoje são cobrados. E há uma promotoria de apoio ao deficiente, né? Está de cima disso. Está em cima, eles estão cobrando, estão multando já. Existem multas pesadíssimas, a ponto de ser R$500. Eu já vi algum caso de o poder público cobrar R$500 por dia de não adequação. Então, adequações, a lei estão aí, o poder público está cobrando. E a própria população já sente isso e o deficiente já tem mais abertura. O senhor já percebe, abertura. assim, na população, essa mudança de mentalidade, até quem não tem deficiência física, assim, ou alguma limitação, também cobrando, porque nós vimos hoje que essa é uma realidade que praticamente está em todas as famílias, né? Ou em muitas famílias. Tem, mas as pessoas ainda são muito egoístas. Às vezes a gente vê uma vaga, por exemplo, de deficiente e a pessoa não tem nenhuma vaga e ele não tem deficiência, ele encosta o carro ou estaciona numa vaga de deficiente. E até mesmo de idosos, né? Que está também nesse parâmetro tudo de dentro do padrão de acessibilidade. Nós temos hoje uma proteção ao deficiente e ao idoso, né? O idoso ele entra também nessa cota, porque ele tem a mobilidade. Quando vamos envelhecendo, perdemos também a mobilidade. Sim. E aí precisamos de rampas, não podemos subir grandes vãos de escadas, lances de escada, então tem os elevadores, que são os equipamentos eletromecânicos, porque quando não dá para fazer rampa, então tem que usar equipamentos mecânicos para poder levar essas pessoas aos níveis das residências ou níveis urbanos, de espaços com níveis diferenciados nas praças e parques e outros espaços públicos de aglomeração. Privados ou públicos, Privados ou públicos, né? De uso coletivo, né? Agora, pastor, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, por exemplo, nos causa uma indignação, pelo menos a mim causa bastante. Chego num shopping, vejo um determinado carro numa vaga de idoso e às vezes a gente vê que não tem um idoso ali. O carro pode estar até no nome dele, mas quem está dirigindo naquela hora não é um idoso. Sim. Nessa hora, vale a gente procurar a direção, os seguranças, para que alguma providência seja tomada numa cultura cidadã. Isso é possível? Não vale. Isso é viável? Numa cultura, vamos dizer assim, europeia, as pessoas têm uma cultura de confronto. O brasileiro e o mineiro, principalmente, ele não gosta muito do confronto. Fica mais caladinho, quietinho. Ele fica falando de longe, mas ele não tem essa cultura. Eu não vejo essa cultura aqui das pessoas procurarem uma gerência de shopping, de loja, ou procurar a pessoa e falar assim, você tem consciência, essa vaga é de uma pessoa deficiente, do idoso, e você está ocupando uma vaga indevida. Então, essa cultura nós não temos. Temos 11 anos, 12 anos, até um pouquinho mais, se pegarmos outros decretos, de 15 anos que a lei, algumas vezes estão instituídas, mas as pessoas ainda estão devagar, ainda, até porque tem um custo muito elevado a questão de adaptação e de educação da população em relação à nossa população que cresce a cada dia. Nós temos hoje uma população de idosos muito grande, nós temos hoje em Belo Horizonte em torno de 280 mil famílias com alguém deficiente, mais de 10%, depois, o último IBGE, a nossa estatística de pessoas com alguma deficiência. Então, a cidade... E nós temos outro agravante em BH, que é o relevo. O relevo. É uma cidade que tem muito morro, né? Sobe, desce, e aí a dificuldade é muito grande. Lá no Obra Prima, por exemplo, a grande dificuldade deles é o acesso até a casa, porque Porque as ruas são íngremes ali do lado, né? São muito íngremes, e aí até pedimos a BH Trans para colocar placas, para colocar
para tentar desviar um ônibus que passasse por lá, tal, mas está só no papel até hoje, não conseguimos efetivar. Aí é o que eu digo, hoje no programa nós falamos também sobre a questão dos moradores de rua. A igreja se manifesta em fazer um trabalho que originalmente seria do Estado, né, Vlad? E o Estado não ajuda. Por exemplo, às vezes um desvio de uma rota de ônibus ali poderia facilitar, não comprometeria outras pessoas, mas ajudaria quem precisa. O Estado precisa alertar mais sobre isso, não é? Precisa ter uma parceria, né, com instituições, porque como o Estado não faz e a igreja faz, principalmente a Lagoinha tem muitos projetos sociais, então às vezes o poder municipal, estadual e municipal mais, federal são mais verbas, eles poderiam, e até o federal também legislando leis que tivessem uma parceria público com essas instituições que fazem, como a igreja, né? E essas instituições podiam ser mais ajudadas em relação aos equipamentos públicos, a mobilidade de transporte, a mobilidade urbana, que é um tema tão atual hoje, né? E a acessibilidade passa por isso. A mobilidade urbana, nos ônibus já existem elevadores, existe comunicação. Por exemplo, agora a Antônio Carlos, aquele vetor até Confins, foi totalmente reformado agora com o BRT. Com o MOVE. Com o MOVE. Mas os semáforos não são sonoros, são visuais. Então eles resolveram metade do problema, vamos dizer assim. Eu não sei por que aconteceu isso. Em algumas capitais os semáforos já são sonoros. Quer dizer, uma pessoa que não vê, mas ele ouve. Ele sabe que cada tom daquele é um verde, é o amarelo. Ele tem essa habilidade. Isso é lei. Né? Agora, o senhor falou sobre essa questão aí dos sinais, dos semáforos, e a acessibilidade, com relação à comunicação visual. Porque, por exemplo, eu vejo numa rede aí de fast food, de lanches rápidos, tem ali um cardápio em braille. Ok, atendeu a necessidade de quem é cego, quem é deficiente visual, não é isso? Agora, chega lá um surdo e ele quer comunicar alguma coisa com aquele vendedor ou com aquele atendente. Não tem. Isso é uma questão também que precisa ser observada. Se audiovisual, né, pastor? Tem aí você vai atender a cada uma das deficiências. É obrigatório que em cada estabelecimento haja instrumentos para viabilizar a comunicação com qualquer cidadão, com qualquer deficiência que ele tenha, ou seja, mental, auditiva, visual, motora, né? Em todas as áreas que ele tem cognitiva, ele tem que ter alguém que possa ser um introdutor ou um cuidador dele naquele momento. Enquanto ele estiver ali naquele Quando estiver no ambiente, seja a comunicação visual, ela áudio ou sonora. Né? Ou de tato, ou tátil, né? Como nós temos as calçadas. Sim. As calçadas hoje tem aquela faixazinha tem laranja. Tem as faixas alertas e de direcional, né? As de bolinhas são alertas, as de tracinho são direcionais, para que uma pessoa que tem problema visual possa ser orientada no passeio. Apesar de que os cegos, a maioria das pessoas que eu conheço, diz que aquilo não funciona, porque é para ele ter tato nos pés. Mesmo? Então ele não consegue perceber essa superfície com os sapatos. Né? Sim. Então ele tinha que usar uma sapatilha de bailarina para ele conseguir perceber. Sapatilha de bailarina é ótimo. Ou ele teria que andar com a mão. Aquelas meias que a gente coloca em meninos, que embaixo lá é o antiderrapante. Porque se ele não vê e ele não sente, então para que eu estou usando? Então mas ideia é boa. Ali é lei. É lei. A ideia é boa, mas não funciona. Não funciona. Então tem algumas coisas que a gente precisa rever na lei. Inclusive ouvir durante a lei, durante essa reformulação de normas, quem realmente tem a deficiência. Porque é eles que sabem se funciona ou não. Agora, pastor, para a gente estar fechando esse assunto assim, pelo menos pincelando nesses tópicos, que o assunto é vasto, é denso, mas eu queria entrar num campo agora da questão da família. Uma das maiores barreiras aí que os deficientes têm é a própria família, né, pastor? Que é o cerne até do Ministério Obra Prima. Sim. O Obra Prima ele tem essa ênfase porque nós entendemos o seguinte, duas situações que é muito forte no nosso trabalho. Não é a família em si, mas é o tempo em que essa criança, ou adolescente ou adulto, principalmente a criança ou adolescente, passam com o seu cuidador.
que nem sempre é o pai ou a mãe, é um tio, é um irmão mais velho, porque alguém herda o deficiente, principalmente quando ele não tem habilidades para o trabalho. Então eles têm o maior tempo deles de vida dentro da sua residência, o convívio familiar. Então se a igreja ajuda essas famílias a ter um lar equilibrado, a ser cuidado, amado, aceito, incluído dentro da igreja, a família vai se sentir amada, aceita, incluída na igreja, na sociedade, e aí ela também vai quebrar esse espírito de rejeição. E ela vai conseguir incluir essa criança, esse adolescente, amando e o aceitando. O índice de divórcio assim, de pais é muito grande, né? Quando se deparam com uma deficiência, por exemplo, de um filho, né? Sim, porque não existe, às vezes, o esclarecimento para esse pai e essa mãe. Primeiro, a missão deles. Segundo, as possibilidades que uma criança, adolescente, ou uma criança, ou um adolescente que cheguem a esse diferente, pode agregar na família, né? Hoje, no Obra Prima, por exemplo, as famílias que nós temos lá, tanto as famílias quando o cuidador é a avó, o pai, ou qualquer cuidador, às vezes o irmão, como eles crescem, como eles começam a aceitar, como eles se sentem amados e como eles começam a entender a missão deles em relação àquela criança ou àquele adolescente. É a igreja sendo relevante aí na nossa sociedade, né, pastor? Pastor, e agora então, agradecido nós estamos aqui por esse bate-papo bacana aqui, que nos abriu um pouco a mente, a visão. Eu queria pedir ao senhor, assim, falasse ali para aquela Câmara, o que o Ministério Obra Prima precisa. Outro dia nós falamos aqui sobre a síndrome de Down, eu falei que precisava de fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, faz uma convocatória ali para o pessoal naquela Câmara ali sobre as necessidades aí do Ministério Obra Prima, pastor. Nós estamos sempre aqui na Rede Super, no Atos da Igreja também, que é o nosso jornal, fazendo uma convocatória para você que tem um amor especial. Você que quer participar de algum ministério da igreja. O Obra Prima é um deles. A ênfase é trabalhar com deficientes, crianças, adolescentes e os adultos também. Nós temos um grande grupo de adultos em todas as áreas. E principalmente nas visitas. Nós temos uma necessidade muito grande de pessoas que disponibilizam o carro para a visita, porque é onde nós vamos conhecer a família, nós vamos lá na casa deles, nós vamos conhecer a vida deles e você pode apadrinhar até essa família. Mas em relação à nossa clínica, nós temos um banco de horas com a clínica, porque nós somos um centro de apoio aos pais que têm filhos ou filhas deficientes. Então lá nós atendemos com psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, pedagogos, professores, artistas, artesãos, em qualquer área que você tenha, nessa área tanto a área escolar como a área clínica, tem os médicos, pediatras. Em qualquer área você pode participar como voluntário, que seja um dia, 2. Temos um grupo grande no sábado que você pode estar conosco. Então você é nosso convidado. Mesmo que eu não tenha dado na lista algum nome ou alguma especialidade, se você tiver esse carinho, esse amor, e Deus te chamou para isso, ligue para a gente, o nosso telefone é 3421-2993, o nosso e-mail é obraprima@lagoinha.com. E estamos esperando você lá. Um abraço, Jesus te abençoe. Vlad, muito obrigado pela sua presença. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.